Nessa aula, vamos observar como podemos realizar operações algébricas com dados estatísticos. Nas operações de soma e subtração, devemos observar entre os valores somados aquele que possui a menor quantidade de casa decimal, pois a nossa resposta deve conter essa mesma quantidade de casa decimal que o valor que possui a menor quantidade possui. Por exemplo, vamos supor que eu queira somar o valor 5,54 centímetros com 3,2 centímetros. Se realizarmos essa operação na calculadora, ela vai nos fornecer 8,74 centímetros, um valor com duas casas decimais. Porém, a norma nos afirma que, em operações de soma e subtração, a nossa resposta deve possuir a mesma quantidade de casas decimais daquele número que possui menos. Nesse caso, o 5,54 possui duas casas decimais e o 3,2 possui apenas uma casa decimal. Então, a nossa resposta, 8,74, deve ser arredondada para o valor 8,7, utilizando as normas de arredondamento. Outro exemplo, vamos supor que seja preciso somar 4,263 litros com 0,0214 litros. Observe que o primeiro número possui 3 casas decimais, já o segundo número possui 4 casas decimais. Dessa forma, a nossa resposta deve ser escrita com 3 casas decimais, a menor quantidade. Assim, essa soma vai nos resultar 4,2844, que arredondado para 3 casas decimais, vamos obter 4,284. No outro exemplo, nós temos 2,34 kg menos 1,2584 kg. Realizando essa subtração, nós vamos encontrar 1,0816 kg. Só que o primeiro número possui duas casas decimais, já o segundo número possui 4 casas decimais. Dessa forma, devemos deixar a resposta com apenas duas casas decimais, 1,08 kg. Para operações de multiplicação e divisão, nós vamos nos preocupar agora com a quantidade de algarismos significativos. De maneira similar, nós vamos deixar a nossa resposta com aquela quantidade de algarismos significativos menor possível. Então, nós iremos comparar os dois números envolvidos na operação, observar aquele que possui a menor quantidade de algarismos significativos e aplicar um arredondamento nos nossos dados para chegar a essa menor quantidade de algarismos significativos. Por exemplo, vamos supor que nosso interesse é multiplicar 4,431 metros por 0,0314 metros. Essa multiplicação vai nos fornecer esse número, 0,1391334 metros quadrados. Realizando o arredondamento para a quantidade de apenas 3 algarismos significativos, a gente vai encontrar 0,139 metros quadrados. 3 algarismos significativos é a mesma quantidade de algarismos significativos que possui o número 0,0314, o menor em comparação a esses dois. Ok? Vamos observar outro exemplo. Agora, o meu interesse é multiplicar 1,44 centímetros com 2,2573 centímetros. Essa multiplicação vai nos fornecer 3,250512 centímetros quadrados. Realizando o arredondamento para apenas 3 algarismos significativos, nós teremos 3,25 centímetros quadrados. Veja que essa quantidade de 3 algarismos significativos é a mesma quantidade que o dado 1,44 centímetros possui. Observe que o dado 2,2573 possui um total de 5 algarismos significativos. Vamos observar outros exemplos agora com a divisão. Nosso interesse é dividir 4,431 gramas por 0,0314 litros. Veja que o primeiro número possui 4 algarismos significativos, já o segundo número possui apenas 3 algarismos significativos. Realizando a operação e arredondando, nós vamos obter como resposta 141 gramas por litro, ou seja, 3 algarismos significativos. No outro exemplo, nós temos 1,44 gramas dividido por 2,2573 ml.
Veja que o primeiro número, 1,44 gramas, possui 3 algarismos significativos. Já o segundo, 2,2573 ml, possui 5 algarismos significativos. Realizaremos essa operação na calculadora e iremos arredondar para a quantidade de 3 algarismos significativos. Então, nós temos como resposta 0,638 grama por ml. Trago agora um exercício. Então, eu aconselho que você pause o vídeo e tente resolvê-lo. Posteriormente, compare as suas respostas com as respostas que eu vou apresentar. Trago agora as respostas, compare seu resultado e observe se você acertou. Nós podemos encontrar uma outra situação em que nós teremos operações múltiplas. O que significa isso? Ao invés de a gente estar realizando simplesmente uma subtração de um valor com o outro, nós temos uma operação maior, em que nós vamos encontrar em uma mesma operação, subtração, multiplicação, divisão, tudo junto. Então, veja esse exemplo. A gente pode estar trabalhando com o método 1 ou com o método 2 para a obtenção da resposta. No método 1, a gente vai estar realizando arredondamentos a cada operação que a gente realiza. Por exemplo, nessa expressão que nós temos aí, 0,46 menos 0,3 vezes 0,315, realizaremos primeiro a operação preferencial entre o parêntese, obtendo 0,16. E automaticamente a gente já realiza o arredondamento para 0,2. Posteriormente, multiplicaremos o 0,2 pelo 0,315, obtendo então 0,063 e, aplicando a regra da multiplicação que acabamos de observar, realizaremos o arredondamento para a quantidade apenas de um algarismo significativo. Então, obteremos aí como resposta 0,06. No método 2, nós estamos aplicando como exemplo a mesma situação anterior. Veja que nós temos aí 0,46 menos 0,3 vezes 0,315. 0,46 menos 0,3 dá 0,16. Nesse método 2, a gente não realiza arredondamentos parciais. Vamos realizar o arredondamento só ao final. Então, eu mantenho o 0,16, continuo o procedimento. Multiplico agora por 0,315, obtendo como resposta 0,0504. Na minha última operação, eu aplico a regra. Eu tenho 0,16 com 2 algarismos significativos e 0,315 com 3 algarismos significativos. Levando em consideração a regra para essa operação de multiplicação, a minha resposta terá 0,050. Ou seja, no primeiro método, a gente vai realizando operações parciais de arredondamento até o final da resposta. Já no segundo método, a gente vai realizando as operações sem realizar arredondamento e realizaremos o arredondamento apenas no final, utilizando a regra da última operação que sobrar. Por exemplo, nesse caso aí, a última operação que restou foi o produto, a multiplicação. Então, nós aplicamos a regra da multiplicação, que assim como a da divisão, se preocupa com a quantidade mínima de algarismos significativos. Então, nós vamos dar preferência ao método 2. Por que isso? Porque, ao realizar essas operações parciais, a gente começa a acumular pequenos erros ao apresentar os nossos dados. Então, é preferível que esse arredondamento só ocorra no final, na última operação. Então, veja que utilizando o método 1, a gente obteve como resposta 0,06 para essa operação. E para a mesma operação, utilizando o método 2, nós obtivemos como resposta 0,050. Vamos preferir o método 2, porque a gente realiza apenas um arredondamento ao final da operação. Finalizamos, então, a nossa análise sobre operações com dados estatísticos.